Uma criança teve a sua vida encerrada por um procedimento autorizado pelos pais, permitido pelos médicos e possibilitado pela lei. Foi o primeiro caso registrado desde que teve uma ampliação na lei da eutanásia lá na Holanda, para crianças entre 1 e 12 anos. É claro, a gente vai entender como foi essa história, porque foi uma notícia que repercutiu na mídia e tudo mais. E isso vai fazer com que a gente também reflita sobre alguns pontos. Será que a gente deve acabar com a vida de uma pessoa para assim acabar com o sofrimento dela? Ou eu preciso manter a vida dela a todo custo, mesmo que ela sofra? No Brasil funciona assim. A gente tenta fazer com que a pessoa viva o mais tempo possível, na medida do possível também com qualidade, né? Com os cuidados paliativos. Outra coisa que nos faz refletir também, que a gente vai comentar, é o quanto que vale a pena viver numa vida que está mergulhada na dor. Então, são pontos que a gente vai refletir e vai entender muito bem essa história que repercutiu aí. E todo esse contexto começa depois de uma mudança na lei da Holanda em relação à eutanásia. Antes, ela era permitida, assim como é permitida até agora, só que não era permitida em crianças de 1 a 12 anos, até que em 2024 a lei mudou. E aí acabou permitindo a eutanásia para crianças de 1 a 12 anos. E há pouco tempo atrás, a ministra da Saúde da Holanda falou que tiveram o primeiro caso de criança que infelizmente teve a sua vida encerrada a partir da eutanásia. É claro, ela não revelou a idade da criança, a condição que ela tinha, o nome, por, obviamente, manter o sigilo e o respeito à família. Mas uma coisa é fato, uma coisa a gente sabe: a criança sofria. Isso é uma coisa que a gente não tem dúvidas, porque para você chegar no nível de encerrar com a vida de alguém, com certeza tem um motivo muito forte. Só que é óbvio, o processo para a eutanásia não é um processo simples. Ele, na verdade, é dividido em etapas e etapas muito rígidas. A primeira coisa que tem que acontecer é que a doença que a criança tenha precisa ser incurável. Então o médico fez o exame físico, fez exame laboratorial, fez exame de imagem, avaliou a história da criança e viu que, infelizmente, não tinha o que fazer. A medicina não tinha mais o que fazer por ela. Segunda coisa, o sofrimento da criança tinha que ser insuportável. Ou seja, uma dor que ela muitas vezes é física, ela é tão exagerada que começa a ir para a psique. Ou seja, uma dor que antes era física começa a progredir para também psicológica. E o terceiro ponto, obviamente, é que precisa ter a permissão dos pais, porque não é possível fazer algo com a criança sem a permissão dos pais. A criança, ela também participa do processo, ela também precisa querer a situação. E aí, com a autorização médica e autorização dos pais, eles passam por um comitê. E esse comitê, que se reúne de tempos em tempos, vai analisar o caso, ver também a opinião de um médico que é independente do caso, que vai avaliar também o quadro clínico e tudo mais, para decidir se vai ou não permitir em meios judiciais para que essa eutanásia aconteça. É claro que o processo ele tem que ser muito rígido, porque senão você vai liberar de forma deliberada para todo mundo e não é o objetivo. O objetivo principal da eutanásia não é causar o fim da vida, mas sim, acima de tudo, causar o fim do sofrimento. Então é um processo rígido, ele é analisado a partir de um bom tempo, e também o intuito de fazer com que o processo seja rigoroso é fazer com que a gente descarte vontades que são momentâneas. Então, muitas vezes a criança e os pais aceitam em um primeiro momento, mas depois recusam. Então, existe um tempo para que esse processo ocorra e funcione com a vontade legítima de todo mundo, né? E claro, a gente não tem as informações sobre o caso clínico da criança que foi submetida, né? Mas o que a gente pode imaginar numa situação hipotética é, por exemplo, uma criança
que nasceu com algo congênito, ou seja, nasceu com um problema já desde quando ela estava dentro do útero e não foi algo que ela desenvolveu com o tempo. Então, digamos que ela nasceu com uma cardiopatia, ou seja, um problema no coração, ou um problema no cérebro que acaba por ter várias consequências no desenvolvimento dessa criança. E digamos que esse caso não tenha cirurgia possível, não exista remédio que cure essa criança. Sem cirurgia, sem remédio, sem qualquer tipo de tratamento. E ao mesmo tempo essa criança sente dor, ela sofra com o passar dos anos. Imagina só, dor repetida. Isso, como eu já comentei, vai ter repercussão inclusive psicológica para a criança. Que vida que gostaria de continuar vivendo, sendo que está mergulhada na dor, tendo que receber analgésicos potentes, enquanto as outras crianças estudam, se divertem, brincam, comem e a sua criança, infelizmente, não conseguindo fazer tudo isso devido à cardiopatia, o problema no coração, o problema no cérebro. Acima de tudo, o que a gente tem, infelizmente, é sofrimento. E é por isso que a lei holandesa, que também é uma lei que existe em vários outros países, mas cada um com as suas regras, permite que se ponha um fim, que é triste, mas se ponha um fim no sofrimento. Mas deixando claro, né, a lei ela não está aqui para pôr fim na vida, mas sim para pôr fim no sofrimento, como eu falei, mas com o destaque de que quando nada mais pode ser feito por parte da medicina, por parte da enfermagem, da fisioterapia, e nada que possa, acima de tudo, aliviar o sofrimento da pessoa. E é óbvio, o pessoal da saúde vai pensar em tudo que é possível fazer, mas, como eu falei, não seria possível. E a partir desse momento, o que se faz no Brasil é o cuidado paliativo, ou seja, eu vou dar remédios não que cure a doença, mas sim que faça com que a pessoa tenha uma qualidade de vida minimamente suportável até que a própria doença em si coloque o fim na própria vida, né? Então, por exemplo, se a pessoa sente dor, eu posso dar remédios de alto poder analgésico, anti-inflamatórios. O que se tem no Brasil é isso, então é o cuidado paliativo. Mas me diga o que você acha. Você acha correto colocar o fim na vida para pôr em fim o sofrimento? Você acha que deveria prolongar a vida a todo custo, assim como é feito no Brasil? Coloque aqui a sua opinião que eu vou gostar de ler todos os comentários e responder. E não deixe de colocar o seu gostei, vamos tentar crescer esse canal e se inscreva para a gente continuar conversando sobre temas médicos. Um grande abraço e até mais.